Olá, estamos de volta aqui para nossas aulas de pneumática industrial, onde você vai ter uma noção básica de como funciona o ramo de pneumática. Então, nós temos aqui uma pequena introdução sobre o que é pneumática. A pneumática é o ramo da física que estuda o uso do gás ou ar pressurizado. Pneuma significa fôlego em grego, que é o sopro em movimento. Embora a base da pneumática seja um dos mais velhos conhecimentos da humanidade, foi preciso aguardar o século XIX para que o estudo do seu comportamento e suas características se tornasse sistemático. Essa situação, após 1950, é que ela realmente foi introduzida no processo industrial. Então levou muito tempo ainda para que a pneumática ela fosse introduzida na indústria de uma forma a se prevalecer em outros métodos industriais. Antes disso, já existiam alguns campos de aplicação e de aproveitamento da pneumática, como, por exemplo, a indústria de mineração, a construção civil e a indústria ferroviária, que vem ser freios a ar comprimido. A introdução de forma mais generalizada da pneumática na indústria começou com a necessidade cada vez maior de automatização, racionalização dos processos de trabalho. Ou seja, se você precisava ter um grupo de trabalho que pudesse te dar um retorno muito mais vantajoso, maior, com maior qualidade e principalmente rapidez, a sua qualidade de limpeza e que te desse um fôlego a mais, foi por aí que se introduziu a pneumática. Apesar da rejeição no início, quase sempre proveniente da falta de conhecimento e instrução da área técnica, foi aceita no número de campos de aplicação cada vez maior. O ar comprimido se tornou indispensável e nos diferentes ramos industriais instalam-se equipamentos pneumáticos. É utilizado o ramo de pneumática não somente na indústria, é utilizado também em áreas de odontologia, por exemplo, e muitas vezes você utiliza o sistema pneumático que você consegue transportar para outros lugares, até mesmo em locais de acesso pequeno como os seus lares. Na pneumática, nós temos algumas propriedades que nos dão vantagens e desvantagens. Um lado da vantagem do ar comprimido é o volume. O ar comprimido se encontra em qualidade ilimitada. Em todo lugar que você anda, você tem o ar. Então, é uma forma econômica de você ter uma matéria-prima, sabendo fazer com que ele fique pressurizado, você vai ter um retorno muito maior. O transporte também é fácil, por tubulações. Você consegue ter, num local fixo, a geração do ar comprimido e você consegue transportar para outros locais através de tubulações e mangueiras pneumáticas. Já o armazenamento dele pode ser também feito em reservatórios, que você pode ter tanto no local só de trabalho, como transportar para outros locais se você tiver um reservatório apropriado para isso. Já a temperatura é insensível. É insensível às oscilações de temperatura. Então você consegue trabalhar com ar comprimido da pneumática tanto em locais quentes como em locais frios. E a segurança também. Não existe o perigo de explosão ou incêndio. Então se torna muito viável trabalhar com ar comprimido para a movimentação de componentes, de estruturas, de maquinário, se você tiver que escolher entre o lado da pneumática e o lado da hidráulica. Porque todos nós sabemos que o lado da hidráulica você vai precisar utilizar óleo inflamável. Então você tem aí uma vantagem muito grande com relação à hidráulica. Continuando a falar das vantagens do ar comprimido, você tem a limpeza que eu comentei anteriormente. O ar comprimido ele é limpo, não polui o meio ambiente. O máximo que você tem que trabalhar quando você ouvir um pequeno vazamento de ar comprimido em tubulações, em mangueiras pneumáticas, em componentes pneumáticos, é zerar esse vazamento. Daí você tem a necessidade de ter conhecimento não somente da área de pneumática, mas também de uma área de manutenção, nem que seja uma noção básica de manutenção. Já a construção com elementos pneumáticos de trabalho são de forma simples.
Então você não tem o mesmo grau de necessidade de estrutura pesada, robustez, que uma área da hidráulica. Porque a pneumática te dá a condição de trabalhar com elementos de ligas de alumínio, por exemplo, para que você possa ter um transporte mais rápido, mais prático, uma montagem e uma desmontagem mais facilitada. Já a velocidade, ela permite alcançar altas velocidades de trabalho. Daí você tem uma vantagem muito grande entre outros processos mecânicos e hidráulicos, porque você vai ter uma velocidade que o ser humano não pode te atender. Você vai ter uma velocidade que, para o processo industrial, ela te dá muita vantagem para que no final do produto ela chegue com uma forma confiável e muitas vezes abaixo do tempo previsto de trabalho. Já a regulagem, as velocidades e forças são feitas de uma forma que você mesmo pode regular. Você, tendo o conhecimento técnico necessário para fazer regulagens das válvulas de vazão, das válvulas de pressão, você tem a condição de fazer esse seu trabalho ficar muito melhor, muito mais viável e saber distinguir quando está bom ou quando está ruim essa regulagem. O lado da segurança contra sobrecargas são voltados para os elementos de trabalho, que são carregáveis até a parada final e sem prejuízo ao equipamento. Então, você tem muitas vantagens do ar comprimido, mas tudo que tem vantagens pode ter algumas complicações. Eu prefiro dizer que são umas limitações do ar comprimido, tá? Porque ele nem sempre vai substituir uma hidráulica, nem sempre vai substituir uma parte mecânica, porque a preparação para que você tenha um setor de automação, um setor de pneumática, essa preparação ela pode ser muito trabalhosa, porque você tem a impureza, você tem a umidade, devem ser evitadas essas umidades, porque danificam os componentes pneumáticos, pois provocam desgaste nos elementos pneumáticos. Daí que eu comentei na apresentação que muitas vezes é esquecido a parte de lubrificação. Mas eu posso lubrificar, professor? Um componente pneumático, se ele é todo mecânico internamente e eu trabalho com ar comprimido, não vai danificar o componente, não vai espirrar óleo. Tudo depende do bom senso técnico que você tem. Se você souber qual tipo de óleo lubrificante a utilizar para a pneumática, o volume adequado, na hora certa, você vai saber que tudo é viável, porque essa lubrificação é que vai te dar a condição de fazer esses componentes durarem muito e muito mais tempo. A pneumática também tem uma pequena desvantagem sobre a compressibilidade. Não é possível se manter constante a velocidade de elementos de trabalho. Os elementos de trabalho, nesse caso, por exemplo, o cilindro hidráulico, ele consegue manter aquela mesma força e aquela mesma pressão. Já o lado da pneumática não consegue fazer isso funcionar de uma forma constante. Então você tem uma perca de pressão e você tem uma perda de velocidade para o lado da compressibilidade. Já a potência e força é muito melhor ainda para o lado da hidráulica. Eu estou comentando isso porque eu sei que vocês vão querer fazer hidráulica pela InovaMeta também. Mas, antes de fazer a hidráulica, eu vou comentar. A hidráulica para o lado da potência e força é muito superior com relação à pneumática. Então, daí mais uma desvantagem em relação à pneumática quando você for ter que escolher entre os processos lá na tua automação, se vai ser pneumático, se vai ser hidráulico. Você vai precisar de potência e força, é hidráulica. Se você vai precisar de limpeza e velocidade, é pneumática. Então, você vai ter uma ligação de raciocínio lógico para saber quem que você vai escolher na hora do teu processo ou então na hora de uma regulagem. Eu vou regular a parte pneumática ou a parte hidráulica. Então, você muitas vezes está na área que tem pneumática e hidráulica e você não sabe qual é a razão de um problema estar acontecendo. E muitas vezes a razão do problema estar acontecendo é pneumática e você acha que é hidráulica e vice-versa. E você acaba regulando no lugar errado. E o escape de ar. O escape de ar é muito ruidoso.
Aí eu coloco no nosso slide silenciadores. Os silenciadores já são utilizados na área automobilística, na área industrial. Para quê? Para eliminar o barulho que se pode fazer. Muito cuidado quando você chegar no seu ambiente de trabalho, no seu equipamento, e perceber que está com uma fuga de ar muito constante e muito alta. Pode ser que alguém pode ter retirado o silenciador de uma válvula, enquanto a máquina estava parada, e colocado em outra que iria funcionar. Esse barulho constante pode te causar um problema auditivo. Então, nunca deixe de utilizar protetor auricular. Mas eu sempre uso e nunca tem barulho. Eu tiro de vez em quando. Não deixe acontecer que, de repente, você escute um ruído muito alto do seu lado. Você pode ter uma perda auditiva constante. Mais uma desvantagem é o custo. A produção de ar comprimido é custosa, pois depende de outra forma de energia. Então, você precisa captar esse ar que vem da atmosfera, você precisa transformar esse ar que não tem pressão e pressurizá-lo. Você precisa deslocar esse ar através de tubulações. Você precisa ter vários componentes no equipamento para fazer com que esse ar seja bem aproveitado. O custo do ar comprimido torna-se elevado se na rede de distribuição e nos equipamentos houver vazamento considerável. O que eu posso falar sobre o vazamento considerável? É energia embutida, que a gente diz que é perca de faturamento para uma indústria. Então, se você tem vazamento de ar comprimido em qualquer parte, em tubulações, em equipamentos, tenha certeza que a indústria está pagando caro em energia elétrica, porque constantemente o compressor vai estar funcionando. Então, aqui falando um pouco sobre fundamentos físicos do ar, a gente tem uma pequena introdução que diz assim: apesar de o ar ser insípido, inodoro, incolor, percebemos o ar através dos ventos, aviões, pássaros, e nele flutuam e se movimentam. Sentimos também o seu impacto sobre o nosso corpo. Aí a gente pode concluir que facilmente o ar tem existência e realmente isso daí é concreto, ocupa lugar no espaço. A questão é, o que você faz com esse ar no ramo industrial? Você utiliza esse ar de maneira adequada? Ou você está utilizando esse ar de maneira inadequada? Onde, em vez de lá no processo você ter retorno financeiro na indústria, ou para você ter uma melhoria no seu trabalho no dia a dia, está sendo tudo o inverso. Então aí a gente tem uma classificação sobre o que se constitui esse ar, onde nós temos aí 77% de nitrogênio, vários outros gases que não chega a 1%, você tem um pouco de água, 1,30%, você tem aí algumas porcentagens que pode influenciar na contaminação do seu componente de trabalho. Aí a gente vai aprender que para se utilizar esse ar, você tem que ter filtro. Se não tiver um filtro para a captação desse ar, é à toa ter um ar aí à disposição de vocês. Na superfície terrestre é totalmente cercada por camada de ar. E este ar é de interesse vital e é uma mistura de gases que tem umas composições que muitas vezes a gente não liga. Mas o nitrogênio, 78%, oxigênio, 20% e outros 1%, você pode saber que não é o suficiente você captar diretamente da atmosfera esse ar. Você tem que ter o tratamento do ar comprimido. Na camada formada por gases, principalmente o oxigênio e o nitrogênio, envolve toda a superfície terrestre, responsável pela existência de vida no planeta. E que muitas vezes a gente ouve aí em documentários que está sendo aí impactada por contaminação do ar. E esse fato tem peso. As camadas inferiores são comprimidas pelas camadas superiores. Assim, a camada inferior são mais densas que as superiores. Então, falando um pouquinho sobre essa situação do atmosférico, você tem que saber
que ele pode ser utilizado, às vezes, somente para máquina, dependendo da região que você esteja, por causa da contaminação. Essa conclusão que é colocada agora nesse momento diz que o volume do ar comprimido é mais pesado que o ar à pressão normal ou à pressão atmosférica. Então, você tem que entender que o ar comprimido ele é viável somente para uso em equipamentos. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre pressão atmosférica, tá? Porque ela vai fazer um reflexo tanto sobre nós e sobre tudo que há ao nosso redor. Te aguardo na próxima aula.